A paz do Senhor, queridos. Quem é o culpado? Eu ou o diabo? Polêmico, não é? Vamos falar sobre esse assunto? Um minutinho só. Voltei. Efésios capítulo 6, lá no verso 12 está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. 1 Coríntios capítulo 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Desde o episódio envolvendo Adão e Eva e a serpente, lá no Jardim do Éden, vem se travando uma grande discussão para saber quem foi o culpado pela queda, quem foi o culpado pela perdição da humanidade. Uns falam que foi a serpente, o diabo. Outros dizem que foi de Adão, outros Eva, outros de Adão e Eva. E ainda há os que dizem que todos são culpados. É interessante que no texto de Gênesis, capítulo 3, verso 11 ao 13, quando Deus pergunta para Adão o que aconteceu, ele culpa Eva. Já Eva culpa a serpente, o diabo. Hoje, queridos, não é diferente. Sempre estamos buscando alguém para projetar a culpa pelos nossos fracassos, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E o bode expiatório, você já sabe quem é, né? É sempre o diabo. Os dois textos lidos como base para o que vou falar parecem um paradoxo. Efésios 6,12 diz que não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades e principados. Ou seja, o diabo é o grande vilão da humanidade. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 9. O diabo ele é apresentado lá como o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que engana o mundo. Já em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, diz que não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, o problema somos nós mesmos. Lamentações, capítulo 3, verso 39 diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. É claro, queridos, que eu não estou aqui como advogado do diabo. Não, em hipótese nenhuma. O propósito aqui dessa mensagem é aprendermos sobre a importância de nos responsabilizarmos pelos nossos fracassos, pelos nossos erros. Olha, o diabo sempre foi e continua sendo aquele que nos induz ao erro. Ele é o grande tentador. 1 Tessalonicenses 3, verso 5, está escrito assim: tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, o diabo tenta? Sim. O diabo ele induz ao erro, ao pecado? Lógico. Mas quem comete o ato somos nós. Eu quero aqui pontuar algumas coisas importantes para não sermos vencidos pelo diabo e nem por nós mesmos. Primeiro ponto, preste atenção. O diabo não tem poder e nem domínio sobre nós se nós não dermos esse domínio a ele. João 14,30. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. Palavras de Jesus. Se realmente estamos em Cristo, então nós somos membros do corpo de Jesus. E o diabo não tem poder sobre nós. Lá em Atos, no capítulo 5, verso 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Viu? Prestou atenção? Ananias, por que você deixou? O que é que isso significa? Significa que Ananias ele tinha a opção de não deixar. Segundo ponto.
quando não assumimos a culpa pelos nossos erros e pecados, nos eximimos das nossas responsabilidades. Eu quero que você entenda uma coisa, meu amado. Naquele grande dia, Deus não irá pedir conta dos nossos pecados, dos nossos erros ao diabo. Não. Deus irá pedir contas a nós mesmos. Somos nós que vamos prestar conta. Apocalipse 20:12 diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Terceiro ponto. Quando não assumimos a culpa pelos nossos erros e pecado, estamos fadados a viver e morrer fracassados, escravizados pelo diabo. É um exemplo? Foi assim com o rei Saul. Saul, ele tinha tudo para ser um grande rei. Mas Saul, ele tinha uma dificuldade imensa de reconhecer os seus erros. 1 Samuel, no capítulo 16, verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Saul, queridos, poderia ter reconhecido seus erros, suas fraquezas. Ele poderia procurar ajuda em Deus, como fez Davi, mas não fez. Quarto ponto. Atribuímos poder ao diabo sobre nossas vidas, um poder que ele não tem e ele passa a ter. Isso porque eu estou dando legalidade a ele. Tem gente, tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Tiago 4:7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais um ponto para nós refletirmos. Quando assumimos os nossos erros, quando assumimos os nossos pecados, quando reconhecemos o poder do diabo em usar e influenciar pessoas para nos atingir, aí nós passamos agora a lutar de uma maneira diferente. Por isso é que nós precisamos de discernimento para entender o que é do homem e o que é do diabo. E eu vou terminar dizendo: a sabedoria e o discernimento, queridos, são prevenções para muitos males. Eu vou te dar alguns exemplos. Presta atenção. Por que eu estou doente? Será que essa minha doença é de origem maligna? Ou sou eu que não estou cuidando bem da minha saúde? Por que eu não prospero? Será que existe uma entidade maligna atuando em minhas finanças? Ou sou eu que não tenho administrado bem as minhas finanças? Quem sabe quebrando princípios como devolver o dízimo. Por que meu casamento está fracassado ou fracassando? É um espírito maligno que está tentando destruir a minha família? Ou sou eu que não tenho cumprido meu papel de esposo ou de esposa? Por que eu vivo angustiado, triste, amargurado? Existe um espírito opressor trabalhando em meu coração? Ou será que sou eu que tenho enchido mais meu coração do mundo do que de Deus? Preste atenção. Por que eu não consigo me libertar do álcool, das drogas? Por que eu não consigo me libertar da pornografia? É um demônio que está me prendendo desses vícios? Ou sou eu que estou gostando dessas práticas? Por que eu não consigo crescer? Por que eu não consigo desenvolver um relacionamento maior com Deus? Estou sofrendo fortes influências malignas? Ou sou eu que não tenho interesse em crescer, não obedeço, não busco a Deus como deveria? Olha, quando reconhecemos que estamos doentes e queremos cura, o que nós fazemos? Buscamos ajuda na medicina. Vamos atrás de um médico. Queridos, da mesma forma, quando reconhecemos nossos erros, quando reconhecemos os nossos pecados, buscamos a ajuda de Deus. É claro, quando realmente queremos uma mudança. Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Como é que pode haver mudança na vida de uma pessoa que ela não reconhece seus erros? Como é que pode haver mudança na vida de uma pessoa se ela não vê nada de errado nas suas atitudes? Eu costumo dizer que existem dois tipos de cristãos: o tentado e o atentado. O crente tentado é aquele que consagra a sua vida, que anda conforme a palavra de Deus e as tentações naturalmente vêm sobre ele.
Mas o crente atentado é aquele que não se consagra, que vive numa vida errada, fala mal da vida alheia, deve e não paga, cria contenda, conflitos. E aí lá vai ele cutucar o diabo com a vara curta. Ele mesmo provoca suas crises. Aí depois ele diz, é o diabo se levantando contra mim. Não, queridos, muitas coisas estão relacionadas às suas escolhas, às suas atitudes, às suas decisões. Saúde e paz, em o nome de Jesus.